Vamos então para a pregação da palavra de Deus. Nós lemos no Salmo 126, e na semana passada, ou aliás, nesta semana, foi semana passada, né? Porque domingo é outra semana. Nós vimos que o salmista estava expressando coisas maravilhosas acerca da história de Judá. Judá tinha sido levado para o cativeiro babilônico, passou ali 70 anos, foi o próprio Deus que os levou para lá como castigo da sua rebeldia. E então, como Deus havia prometido pelo profeta Jeremias que eles iam passar 70 anos no cativeiro, Deus agora cumpre esta promessa e tira seu povo da Babilônia, que agora já não era mais Babilônia, porque no ano 538 a.C., o rei Ciro, ele havia invadido as portas da Babilônia pelo rio Eufrates, e então entrou no palácio onde Belsazar estava, naquela festa que os irmãos já conhecem, escrita em Daniel capítulo 5, onde ele estava ali festejando, adorando seus deuses com os utensílios do templo que o avô dele, Nabucodonosor, havia roubado, havia saqueado de Jerusalém. Então, os irmãos conhecem a história, aparece uma mão, somente uma mão, na parede daquele salão de festas, e a mão escreve em aramaico, está escrito Mene, Mene, Tekel, Upharsin, e ele sabe o que aquilo significa. Em português contado, pesado e dividido. Ele sabia que aquilo era isto, mas ele não sabia o que significava. Então ele começou a tremer, a Bíblia diz que ele tremia tanto que seus joelhos batiam um no outro. E então ele chamou os seus magos, seus astrólogos, seus adivinhos, para alguém explicar o que significavam essas palavras. Todo mundo sabia que era isto, contado, pesado e dividido, mas ninguém sabia o que significava. Então a mãe dele disse: olha, tem um homem aqui no reino que teu pai constituiu como chefe dos magos, o nome dele é Daniel. Chame-o e ele te dará a interpretação. E Daniel foi chamado. Ao ler aquela mensagem escrita na parede, ele disse para o rei: ó rei, a interpretação é que o teu reino, os teus dias foram contados. Contado quer dizer isso, né? Contados os teus dias foram. Pesado significa que Deus te pesou na balança e você foi achado em falta. E dividido quer dizer que o teu reino agora será dividido e será entregue a outro. E naquela mesma noite, o rei Ciro, da Pérsia, havia desviado o curso do rio Eufrates, invadiu pelos portões subterrâneos da Babilônia, entrou, a Bíblia não fala isso, mas a história conta isso. Ele entrou no palácio, naquele salão de festa, rendeu o rei Belsazar e acabou com a festa da Babilônia. Então, iniciou-se o reinado medo-persa, conhecido na história, que depois de vários anos, depois de mais ou menos 200 anos, ele é substituído pelo Império Grego através de Alexandre o Grande. Então, depois os irmãos estudam a história para vocês verem como isso aconteceu. Mas já era o período persa, quando Deus ordenou que Judá voltasse para a sua terra. Aliás, o próprio rei Ciro, dizem os estudiosos, que ele estava lendo alguns escritos de Judá, que era um dos seus cativos, e encontrou, sabe o quê? O livro do profeta Isaías, capítulo 45, que já havia sido escrito 150 anos antes de Ciro nascer. Isaías já havia sido escrito. E ele, lendo o livro do profeta Isaías, no capítulo 45, ele viu escrito o seguinte: eis aqui o meu servo Ciro, Deus falando, eis aqui o meu servo Ciro, a quem eu levantei para restaurar a sorte do meu povo. E Ciro ficou abismado: como meu nome está aqui? E disseram para ele: o Deus de Israel conhece todas as coisas, passadas, presentes e futuras, e ele disse nesta profecia que o Senhor, antes do Senhor nascer, é que o Senhor agora iria assinar um decreto fazendo com que Judá saísse das nossas terras e voltasse para a sua cidade. E aquele rei ficou tão maravilhado com o nosso Deus que ele realmente fez um decreto real ordenando que Judá voltasse para as suas terras. Foi aí que aconteceu o quê?
o retorno do exílio. Agora olha o que o salmista diz no verso 1. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Nós já pregamos sobre isso até o verso 3. Ele diz que sua boca se encheu de riso, a língua de júbilo. As nações começaram a dizer que grandes coisas o Senhor havia feito por eles, e de fato, grandes coisas o Senhor fez por eles, por isso eles estavam alegres. Foi sobre isso que pregamos. Hoje vamos ver então o verso 4 que, como eu mostrei para os irmãos, o verbo restaurar está no passado no verso 1 e no verso 4 ele está no presente. Por que esta mudança? Quando ele diz o Senhor restaurou no verso 1 a sorte de Sião, ele está dizendo que Deus já tinha trazido de volta o seu povo do cativeiro para a sua terra. Isso significa que a promessa de Deus por Jeremias já havia se cumprido. Jeremias falou, 70 anos vós ficareis no exílio. Havia um falso profeta chamado Ananias nesta época, que disse que apenas 2 anos eles ficariam. E Jeremias disse que vamos fazer um desafio. Quem estiver falando a mentira vai morrer. E o falso profeta aceitou. Eu não aceitaria, porque eu já sabia que era falsa, né? Mas ele aceitou e aí ele morreu naquele ano. Jeremias ficou vivo. E mesmo assim as pessoas não acreditaram em Jeremias. Porque as pessoas preferem acreditar naquilo que é mais conveniente para o seu bem-estar. Quando nós avisamos, por exemplo, que Jesus voltará e que a vinda de Jesus será catastrófica, a vinda de Jesus destruirá cada átomo que existe no universo, explodirá tudo isso num cataclismo tão terrível que a humanidade nunca conheceu sobre isto, mas a desintegração de cada molécula que existe neste universo, inclusive nos corpos dos homens, animais, plantas, seres, tudo, água, qualquer tipo de elemento químico, quando isso acontecer, essa desintegração ela será sensível, visível, os homens se contemplarão sendo destruídos, não é uma coisa que tão de uma vez assim que acabou e ninguém sente nada. Estamos estudando isso aqui nas terças-feiras, nosso estudo sobre Apocalipse. A vinda de Jesus desintegrará cada ser humano, cada animal, cada pedra, cada molécula de água, cada coisa que existe neste universo, conhecida ou desconhecida, desintegrará de tal forma que isto será tão terrível para o homem que ele jamais experimentou algo semelhante. Então, as pessoas gostam disso? Não, não gostam. Elas preferem, não, está tudo bem, pode desfrutar das festas deste mundo, das coisas que tem por aí, como sempre eu ilustro daquele navio, né? O navio que está afundando, mas ninguém sabe. Todo mundo está lá, pagou sua passagem, e o capitão do navio ele diz assim, no sistema de som, aproveitem as bebidas, as festas, as comidas, aproveite tudo, as piscinas, aproveite os jogos, salão de jogos, aproveite todas as coisas que tem neste navio, está tudo liberado. E as pessoas se alegram, elas ficam felizes, alegres e começam vai todo mundo brincar, vai todo mundo beber, dançar, colocar isso e aquilo, mas ninguém avisa, o navio está afundando. O diabo é assim, o capitão deste mundo, o capitão deste século é assim. Ele diz para as pessoas, aproveite tudo que tem neste mundo, fique à vontade. Mas ele não diz que o mundo está afundando. Só a igreja diz. É por isso que a igreja é rejeitada. Porém, as igrejas, algumas, para não serem rejeitadas, elas esconderam o discurso de que o mundo está afundando e começaram também a trazer coisas legais para dentro da igreja. Vamos beber, vamos dançar, vamos desfrutar de coisas legais aqui na igreja, para que as pessoas lá fora vejam que não tem tanta diferença assim deles para nós. E o navio continua afundando. Porque isso ninguém pode. Quem é que pode consertar um navio que está em naufrágio? Assim como ninguém pode, também ninguém pode mudar o destino deste mundo. Ninguém pode. Deus já estabeleceu. Eu faço uma pergunta para você. Quem pode mudar o Apocalipse? Alguém pode mudar o Apocalipse? Então, como que as pessoas ainda acham que este mundo vai sobreviver? Ou nós cremos que a palavra de Deus é a verdade, que aquilo que está escrito no Apocalipse vai acontecer, ou então nós rasgamos a Bíblia. Então, assim como as pessoas não gostam hoje
que falemos sobre a realidade final. Na época de Jeremias também ninguém gostava. Apesar do falso profeta ter morrido aquele ano, as pessoas continuaram a acreditar em suas falsas profecias e não em Jeremias. É impressionante isto. Mas agora que passaram 70 anos, Deus restaura seu povo à terra de Judá, mas o salmista ele ainda diz no verso 4, restaura, Senhor, a nossa sorte. Ele coloca o verbo agora no presente. No verso 1 ele diz que já havia restaurado, restaurou. Mas aqui ele faz um pedido, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Por que o salmista faz isto? O povo de Deus já não havia sido restaurado, eles já não estavam de volta à sua pátria. O que mais alguém pode desejar do que seu orgulho patriótico ser restaurado? Refiro a um povo como Israel que tinha uma promessa divina. Não estou falando de qualquer nação, porque todas as nações que deixaram de existir, deixaram mesmo. Hoje você não conhece mais os sumérios, você não sabe mais nada sobre os astecas, você não sabe porque essa civilização sumiu. Mas Israel, apesar de ter sido destruída no cativeiro, hoje todo mundo sabe quem é Israel. E por que eles voltaram? Porque Deus restaurou a sua sorte. Israel é uma prova de que Deus é vivo e mantém a sua palavra e sua promessa de pé. Agora, o salmista está satisfeito com isto? Não. O salmista ele pede outra coisa. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. O que quer dizer primeiro Neguebe? Você está perguntando, o que é isto, né? A palavra hebraica Neguebe significa região seca, mas na Bíblia é utilizada para designar a região sul da Palestina, próxima ao sul de Judá, porque a tribo de Judá ficava localizada no sul da terra prometida. E essa região sul era escassa de água, era uma região muito seca, por isso os habitantes daquela região deram o nome de Neguebe, que no hebraico significa região seca. Ela é caracterizada por montanhas e essa região nunca teve uma travessia comercial, indo de norte para sul, porque o abastecimento de água ali era muito escasso, ele só podia acontecer por chuvas sazonais, que quer dizer chuvas ocasionais, que caíam de vez em quando. Eram abundantes, na verdade, estas chuvas, mas não caíam sempre. Então, quando em certos períodos a neve de outras montanhas se derretia, então estas neves derretidas desciam como caudalosas correntes de água para a região sul. Então, quando isso acontecia, estas águas, tanto das chuvas como da neve derretida, formavam o que nós conhecemos como o Hades. A palavra Uad é uma palavra árabe, e ela significa um vale, ela significa uma poça, uma gigante poça. Mas esta poça ficava o tempo todo seca, porque o ambiente era seco. E quando acontecia essas chuvas temporais ou o derretimento da neve, esses uades, que são os vales, os buracos, essas poças secas, enormes, gigantes, elas ficavam cheias de água. E então era suficiente para o cultivo das pessoas que moravam na região sul. Veja, o salmista, quando ele diz, restaura, Senhor, a nossa sorte como as correntes, as torrentes do Neguebe, ele está dizendo, Senhor, nós queremos não somente que nós voltemos do cativeiro, já está bom isto, mas nós queremos mais. Nós queremos algo que transborde, assim como na época das chuvas, aqueles vales, eles se tornam cheios de água a ponto de transbordar e servir para todo ano aquela população que habita no sul. Assim também nós queremos, Senhor, que a nossa restauração vá além de estarmos em nossa terra. Nós queremos algo mais do Senhor do que isto. Olha, irmãos, enquanto que a restauração do cativeiro aponta para a nossa salvação, as chuvas abundantes que regavam o Neguebe de Judá apontam para o enchimento do Espírito de Deus sobre aqueles crentes que são salvos, mas eles querem mais de Deus. Eles não querem somente a sua salvação, não é desprezo à salvação. Veja, quando eu digo eu quero mais do Espírito, eu não estou desprezando a salvação, eu apenas quero que, enquanto eu não chego lá, eu viva cheio dele aqui. O crente ora pedindo isto. Quando Paulo diz assim, seja cheio do Espírito, ele está falando porque há crentes que não vão ser.
Quando Paulo diz para buscarmos a plenitude o próprio Jesus, aliás, no Sermão do Monte, Jesus disse o seguinte, ele fala assim: se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Veja, nós temos só duas classes de pessoas aqui, nesse texto: os ímpios e os crentes. Para começar, Jesus está falando para os crentes, porque a Bíblia diz que ele chamou os seus discípulos para dar o Sermão do Monte. Então ele não está falando para quem é incrédulo, ele está falando para os cristãos. Ele está dizendo assim: se vocês são maus e sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo a vocês, se vocês pedirem. Os ímpios não têm o Espírito Santo. Jesus falou em João 14:17 que o mundo não pode receber o Espírito porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis porque ele está em vós e habitará em vós. Então, você me pergunta, mas se eu já tenho Espírito Santo, por que eu tenho que pedir? O mundano não pode pedir o Espírito Santo, que Deus não vai dar. O Espírito Santo só é dado para aquele que se converte. E um crente, quando ele se converte, ele não recebe o Espírito? Amém, é verdade. Então por que Jesus está dizendo que ele tem que pedir o Espírito Santo? Porque Paulo está dizendo em Efésios 5:18, ele está dizendo o seguinte: todos os verdadeiros crentes têm em si a habitação do Espírito. Entretanto, somente os que buscam mais é que desfrutam das torrentes do Neguebe sobre suas vidas. Somente aqueles que buscam é que fruem da plenitude do Espírito Santo sobre suas vidas. O Espírito Santo habita verdadeiramente em todo crente, mas o Espírito Santo só transborda na vida de alguns. Ele só transborda na vida dos que buscam. E não são todos crentes que buscam. Queridos, infelizmente nós temos visto isto. Somos testemunhas de que a maioria dos cristãos não buscam algo mais de Deus. Eles estão satisfeitos com a sua salvação, o que não é errado. Todos devemos estar satisfeitos com a nossa salvação. A questão é que, enquanto não chegamos lá, nós somos o Hades secos ou nós somos o Hades transbordantes? Ah, pastor, mas eu não sou tão seco assim. Claro, o Espírito de Deus habita em você, então tem, né, aquela fonte de água viva está ali, mas há uma outra coisa: você está transbordando? A Bíblia diz que a busca do Espírito, o enchimento, a plenitude é um mandamento. Então, quando nós não o fazemos, nós desobedecemos. Há muitos crentes satisfeitos com a sua vida. Vida de crente, salvo, tranquilo. Amém. Não tem problema com isso. A questão é que quando nós estamos, como falamos na semana passada, no culto da virada, a questão é que quando nós percebemos que a restauração da sorte que o Senhor fez em nós é algo tão poderoso, é tão majestoso, tão indizível, então nós ficamos assim, pasmos, como quem sonha, verso 1. Nós ficamos assim como que estivéssemos em um paraíso. Que coisa maravilhosa, a forma como Deus nos salvou. Eu estava não somente em perigo, eu já estava morto, e Deus veio e me ressuscitou, Ele me deu vida, a minha boca se enche de riso, a minha língua se enche de júbilo, as pessoas ao meu redor ficam sabendo que grandes coisas o Senhor fez pela minha vida. As pessoas perto e longe, elas vão dizer: veja, ali há um povo, ali há um pessoal que Deus fez grandes coisas por eles. Eles estão sempre alegres, sempre abundantes, eles estão sempre congregando, alegrando, adorando, jubilando, cantando diante do seu Senhor. O que vem a ser isto? Eles são restaurados, mas eles não se satisfazem com isto. Eles pedem: eu quero mais, Senhor. Senhor, está vendo aquele vale seco? Eu sei que no meio do ano vai cair uma chuva sobre aquele lugar.
Eu sei, Senhor, que assim que chegar a primavera, as neves derreterão dos montes e se tornarão em caudalosas torrentes. Ó Senhor, que encherão aquele lugar que hoje é seco. Assim também está minha alma, Pai. Ela está seca, ela está necessitada de Ti. Mas eu te peço, Senhor, Tu já me restauraste do pecado. O Senhor já me tirou do inferno. Mas eu quero mais, eu quero ser cheio do Teu Espírito, Senhor. É isto que o verso 4 nos diz. E para finalizarmos o verso 5 e 6, nós vamos falar do momento final da restauração. Este salmo pode ser visto de forma profética, tanto quanto é o processo da nossa salvação. Os 3 primeiros versos falaram sobre a nossa regeneração. O segundo, que é o verso 4, falou de modo tipológico a nossa santificação no Espírito. E os 2 últimos agora vão nos lembrar a santificação. No Salmo, o autor quer dizer que enquanto os judeus plantavam com lágrimas, devido à seca frequente, assim que as chuvas viessem, com júbilo eles ceifariam. Olha o verso 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Ele está fazendo uma referência ao verso 4, porque os oásis ficavam secos, e enquanto eles estavam secos, os judeus estavam plantando naquela região, mas estavam plantando com lágrimas. As pessoas que olhassem e não conhecessem a região, o clima, a geografia, iam dizer o seguinte: por que vocês estão semeando num lugar seco? E eles, com lágrimas nos olhos, eles diziam: o Senhor vai nos restaurar. O Senhor vai fazer chover. O Senhor vai enviar águas poderosas, que estas sementes vão se transformar em preciosos feixes. Por isso o verso 6, quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Agora nós vamos ver uma coisa, antes de olharmos para nós, vamos olhar para Jesus. O nosso Senhor Jesus disse que Ele era a semente de trigo que haveria de ser plantada sobre a terra. João 12, a partir do verso 24. Ou, vamos ler para entender melhor, a partir do verso 20. João 12, 20. Ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e lhe disseram: queremos ver Jesus. E Filipe foi dizer a André, e André e Filipe comunicaram a Jesus. Então Jesus se dirigiu a eles, dizendo: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Eu quero explicar isso aqui para os irmãos. Jesus, ele disse, e o próprio apóstolo João reconhece isso no capítulo 1, que ele veio para os judeus em primeiro lugar. Por isso está escrito em João 1, verso 11, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Em primeiro lugar, Jesus veio para os seus, ele veio para os judeus. Você vê que Jesus, o ministério terreno dele se limitou a Israel. Jesus não sai dos limites de Israel. Uma ocasião ou outra, ele vai numa região de Tiro e Sidom, numa cidade de Gadara, na região ali de Genezaré, que no grego antigo chamava Decápolis, ou seja, o território das 10 cidades, que eram 10 cidades estrangeiras. Jesus pode até visitá-las ali, mas ele não sai dos arredores de Israel. Quando pessoas que não eram judias pediam a Jesus um milagre, Jesus testava essas pessoas. A primeira pessoa foi uma mulher que não era judia, ela era fenícia, e ela diz: Senhor, minha filha está endemoniada, tem misericórdia de mim. E Jesus diz o que para ela? Eu só vim para as pessoas perdidas de Israel. Aqueles cachorrinhos, não vou tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Ele falou para aquela mulher, e a mulher disse assim, ao invés dela falar igual se fosse uma brasileira, imagina Jesus falando isso para uma mulher brasileira: não vou tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Esse cara é um misógino. Misógino, esse cara aí,
é homofóbico. Não, homofóbico não. Esse cara é um misógino, ele persegue as mulheres, é um machista. Olha o que ele falou. Falou que eu sou um cachorrinho, não sei o quê. Não é isto? Jesus falou isso para aquela mulher. E ela disse, sabe o quê? Ela falou, eu sei, Senhor. Jesus estava falando figuradamente. Ele disse, eu não vou tirar o pão dos judeus, a salvação dos judeus, que eu vim trazer em primeiro lugar, para trazer para quem não é judeu. Era isso que Jesus estava falando. E a mulher entendeu. E ela entendeu e disse assim, tudo bem, eu concordo com o Senhor que os judeus são os filhos e o pão é para eles. Mas nada custa que caia uma migalha deste pão da mesa e eu, como cachorrinho, venha comer desta migalha. Custa alguma coisa? Ela disse para o Senhor, eu estarei muito mais satisfeita com uma migalha do Senhor que cai da mesa dos judeus do que se eu não receber nada. E Jesus olhou para ela e falou, mulher, pode ir que a tua filha está curada. E ela chegou em casa, a filha dela estava liberta. E eu pergunto aos irmãos, isto foi uma migalha da mesa que caiu dos judeus? Não. O pão inteiro caiu, porque a Bíblia diz que eles rejeitaram a Jesus. E o pão inteiro caído da mesa dos judeus foi partido entre os gentios. É por isto que nós hoje somos salvos. Nós não somos salvos por migalhas, nós somos salvos por abundância. Por abundância. Devido à rejeição deles, o Senhor nos salvou. Falou, olha, eles não quiseram pão, aqui está o pão. E partiu o pão entre nós. Ó, meus irmãos, Jesus, quando os gregos lhe procuraram lá em João, ele entendeu, porque ele veio para os judeus, mas já que os gregos estavam procurando, ele disse assim, puxa, é chegada a minha hora, porque se eu vim para os judeus, e agora os de fora estão me procurando, significa que eu já tenho que ir embora. Quando ele fala é a hora do Filho do Homem ser glorificado, ele está falando da sua partida para o céu. Ele está dizendo, eu não posso mais ficar na terra. Por isso que ele usa a ilustração do grão de trigo. Ele fala, se o trigo, o grão dele cair no chão e não morrer, ele fica só. Jesus está dizendo o seguinte, eu sou o grão de trigo, é a partir de mim que começa o evangelho. Se eu não morrer, se eu não for sepultado, então não haverá uma multiplicação deste trigo diante do mundo. Eu vou ficar aqui só. Mas se eu morrer, produzirei muito fruto. Jesus entende o seguinte, que quando ele morre na cruz, vai para a sepultura, após sua ressurreição e ascensão para a glória, para a direita do Pai, então agora o Espírito descendo sobre sua igreja, multiplicará os servos de Deus por 4 cantos da terra. Então o evangelho será espalhado, então os gregos serão alcançados, os gentios serão alcançados. Então Jesus entendeu, está na hora de eu morrer, está na hora de eu morrer. E agora, ele vai dali para a última ceia, capítulo 13. Ele vai lavar os pés dos seus discípulos. Pastor Isaac diz que não é a última ceia, é a última Páscoa, é a primeira ceia, porque depois daquela teve várias outras, é verdade, até hoje fizemos uma. E depois desta ceia, Jesus vai para onde? A Bíblia diz que ele vai para o Monte das Oliveiras. Deixa ali os seus discípulos, se distancia e vai orar. Hebreus 5:7 diz que lá na sua oração pessoal particular com Deus, Hebreus 5:7 fala que ele ofereceu a Deus orações com forte clamor e lágrimas. O nosso mestre chorava porque sabia que chegou a hora. Não porque ia morrer, ele não tinha medo da morte. Ele veio para vencer a morte, então ele não tinha medo da morte, mas ele tinha medo de passar pela ira do Pai. Estava agora, o momento chegou dele ser semeado na terra, mas antes disto, antes dele ser semeado na terra, sepultado na terra, ele regou a terra com suas lágrimas, ele regou a terra com o seu suor e com o seu sangue. Como semente do Pai, ele foi semeado na terra depois de uma morte violenta, mas como toda planta, ele ressurgiu incrivelmente, com corpo de glória e muito
enquanto os grãos da sua natureza se espalharam sobre toda a terra nestes 2000 anos de existência da igreja, e no fim ele voltará para todos, trazendo os seus feixes. Então, antes de olharmos para nós, porque muitos crentes também são assim, eles são como semente plantada na sequidão do martírio, do sofrimento. Eu fico vendo igrejas, que as pessoas amam igrejas que fazem missões, não é isso? Todo mundo gosta. Por quê? Coloca as bandeiras dos países, chama missionário para dar testemunho. Todo testemunho de missionário que você ouve é o quê? Eles foram para missões e uma aldeia inteira se converteu e não sei o que. É só isso. Você nunca ouve dizendo assim, um missionário que chega e fala: irmãos, não estou aqui para dar o meu testemunho, porque quem deveria estar aqui para dar o testemunho foi martirizado, morreu em missões. Ninguém fala isso. Por que as igrejas não chamam missionários para dar testemunho dos missionários que morreram? Ninguém faz isso, porque não dá ibope. Mas como dizia Tertuliano, ele dizia que o sangue dos mártires é a semente do evangelho. Quanto mais se derrama sangue de crente, mais crente se espalha no mundo. Então, meus irmãos, a igreja de Jesus também é uma extensão do seu trabalho e do seu corpo aqui na terra, até que ele venha. Enquanto isso não acontece, nós também devemos levar a semente, muitas vezes chorando, muitas vezes angustiados, porque nós vemos a multiplicação da iniquidade, o esfriamento do amor, conforme Mateus 24:12. Sofremos por sermos rejeitados, em muitos lugares até perseguidos por causa da justiça. Há cristãos que estão sendo degolados, e quando eu falo degolado, querido, eu não estou me referindo a um crente que é colocado com a cabeça na guilhotina e então desce a lâmina. Isso é muito, vamos dizer, é muito bom, é insensível, a pessoa morre sem ver. Quando eu me refiro degolado, é que muitos muçulmanos radicais, eles pegam crentes, colocam de joelhos, seguram em seus cabelos e pegam uma faca cega e passam em sua garganta, na frente do vídeo, para depois publicar e dizer aos outros: olha aqui o que fazemos com quem segue esse tal de Jesus. É isto aqui. Não é uma guilhotina de lâmina afiada, é um facão cego. E o crente, ele vê o pavor da morte diante dos seus olhos, mas o crente não olha para a morte. O crente zomba da morte. O crente se junta a Paulo, o apóstolo, quando ele diz na sua carta, 1 Coríntios 15:55, é o muçulmano passando a faca cega no pescoço, a morte se aproximando para o crente, e o crente olha para a morte e diz para ela assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Cadê a sua força? Onde está teu aguilhão? Você foi envergonhada por Cristo. Você não pôde segurar o Filho de Deus. Era impossível para você retê-lo naquela sepultura, porque Ele é o Filho de Deus vivo, que reina para todo sempre e já te venceu, ó morte. Ele já pisou em sua cabeça. Hoje você não me é mais uma ameaça. Hoje você é apenas um transporte através do qual eu sou conduzido para a glória do Pai. Aleluia! O crente não tem medo da morte nem dos seus terrores. Ele semeia com lágrimas. Ele semeia chorando, porque nem muitas vezes por causa dessas perseguições, mas porque muitas vezes pregamos o evangelho para as pessoas e elas rejeitam em nossa cara. Muitos dizem que aceitam, mas são hipócritas. Eles não aceitam coisa nenhuma, aceitam apenas para ganhar o tempo dele com você e não te deixar politicamente correto, triste. Então você sai achando que aquela pessoa se converteu, mas é mentira. E depois você descobre que aquela pessoa não havia se convertido e você se angustia. Você vê a iniquidade se multiplicando. Você olha para a igreja, vê os crentes se esfriando. Você sofre por rejeição, você sofre por causa de muitas coisas. Mas você está apenas plantando. E diz o Salmo que aquele que planta com lágrimas, ele cegará, ele ceifará com alegria. Porque haverá um dia
que a vinda do nosso Senhor acontecerá, então o nosso júbilo estará garantido. Estará garantido porque aqueles feixes colhidos serão apresentados a Deus para a sua glória e para a recompensa dos justos. É isto que o Salmo nos diz, nos falou no último culto que tivemos, quando eu preguei do verso 1 ao 3, e nos fala hoje, a partir do verso 4. É assim que você deve olhar não só para o ano que se findou, mas também para a sua vida, tanto a vida passada, pregressa, sem Cristo, como para esta vida que ainda você tem pela frente. Nós não sabemos quanto iremos viver, porque tudo que nos ocorreu e ainda vai nos ocorrer só é fruto daquilo que Deus projetou na eternidade. Você lembra de um versículo que Jesus fala no Sermão do Monte bem assim? Qual de vós, por ansioso que esteja, consegue acrescentar 45 centímetros, na época dele era côvado, né? Um côvado é 45 centímetros. Qual de vocês, por mais ansioso que esteja, consegue acrescentar um passo, um côvado, 45 centímetros ao curso de sua vida? Sua ansiedade vai te fazer viver mais um minuto? Sua ansiedade vai fazer você dar um passo a mais? Não vai. O crente, ele não se preocupa em esticar sua vida terrena. Você sabe com o que o crente se preocupa? Ele se preocupa em agradar a Deus. Porque quando chegou a última página da vida do crente, vai morrer. Não adianta vir orar. Vamos orar porque está morrendo, quem sabe? Senhor, não deixa o teu servo morrer. Deus fechou o livro, acabou. Eu quero um passo na minha vida. Eu vou fazer aquilo que não fiz para o Senhor. Não. Faça agora. Faça agora. Eu não sei nem se o meu passo para descer daqui está garantido. Não sei. Ninguém pode acrescentar um côvado, 45 centímetros, à sua vida. Não pode. Então, tudo que Deus projetou na eternidade vai acontecer. A questão não é sobre o que você fez, mas sobre o que Deus fez. A questão não é sobre o que você vai fazer esse ano, mas sobre o que Deus vai fazer. Porém, diante daquilo que Ele já tem feito, a minha pergunta é: qual que é a sua reação? Quantas reações o povo judeu teve diante da restauração que lhe foi dada do cativeiro babilônico? E nós? O opressor deles era Nabucodonosor, o rei babilônio. O nosso opressor era o diabo. Você quer alguém pior? E Paulo diz, Colossenses 1,13, ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. E eu te pergunto, como resultado desta libertação, o que nos foi dado? Paulo também diz, nos foi dada a redenção, a saber, a remissão dos nossos pecados. Agora eu te pergunto, sua boca tem se enchido de louvores a Deus por isto? Os seus lábios jubilosos cantam ao Salvador? Os ímpios admitem que o Senhor fez grandes coisas por você? Ou nós estamos tão silenciados pelo nosso entorpecimento espiritual que ninguém pode se admirar pelas obras do Senhor em nós? A pessoa chega a dizer assim, fulano é crente? Sabia não. É normal igual todo mundo. Não, o crente é normal igual todo mundo, mas ele tem uma coisa que o mundo inteiro não tem: alegria pela libertação. O mundo não pode ter isso. Todo mundo que tem lá no mundo uma alegria, ela é falsa. Ela é falsa ainda que ele não saiba, ainda que ele ache que é verdadeira, ela é falsa, porque o navio dele está afundando. Quando a água começar a bater no pescoço, todo mundo vai saber que acabou. E a alegria adiantou o quê? As únicas pessoas no mundo que quando a água chegar no pescoço, a alegria dele vai continuar verdadeira é o crente. Porque ele sabe que depois de afogar-se, depois de morrer nos braços da morte, ele estará na glória com o Senhor. Única pessoa. O resto tudo vai descobrir que a alegria era falsa. Então eu encerro só fazendo um apelo. Busque muito mais do que aquilo que você já alcançou pela graça. Busque mais. Seja um uade transbordante.
Não sejam o ade seco, que tem aquele filete de água que passa ali, tem vida ali. Seja mais, distribua vida. Não apenas tenha a vida do Espírito, distribua a vida do Espírito. Sejamos inundados por águas caudalosas do Espírito Santo. Vivamos o que Jesus falou. Eu vim para que tenham vida. Só isso? Vida em? Mais alto. Vida em? A vida em abundância são crentes que transbordam do Espírito. E só podem transbordar do Espírito se buscar. Jesus falou, pedirá o Espírito e o Pai dará. Paulo disse, não embriaguem no vinho que há gastos, dissoluções. O dinheiro vai para o ralo, você fica descontrolado, mas encha-se do Espírito. É isto, só para quem busca. Então, quando você olhar para o que o Senhor fez, seus olhos não ficarão presos na terra, onde tudo que você faz e eu faço só traz decepção e frustração. Porque você vê crentes frustrados. Pastor, esse ano não deu para fazer tudo que era para ser feito na igreja, né? Nunca vai dar, meu amigo. Eu te chamo a ser o crente mais assíduo, frequente, trabalhador no reino de Deus que você puder ser. Esteja em tudo que se faz na igreja e tudo que a igreja conclama para fazer, esteja. E você vai ver no fim do ano que você não fez. Porque não é sobre o que você fez, é sobre o que Deus fez. Ele que restaurou nossa sorte. Foi Ele que enviou a chuva do Espírito. Foi Ele que derreteu a neve do nosso coração. E é Ele que trará nas suas mãos os feixes dos filhos de Deus para a sua glória. Vamos ficar em pé e orar em nome do Senhor.